Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 19 até o versículo 25. Deixa eu colocar você a par. Eu estou ministrando uma série de mensagens nesse capítulo sobre graça. Então a primeira mensagem, que foi há 2 domingos atrás, eu estou na terceira, eu falei sobre salvo pela graça. Quem estava aqui e ouviu essa mensagem, essa palavra, né? Salvo pela graça. Porque Saulo, sendo um perseguidor da igreja, ele merecia, no nosso ponto de vista, um castigo, né? um raio sobre a cabeça dele. Às vezes a gente pensa, irmãos, infelizmente, o coração da gente é como o coração de Jonas, não é verdade? Jonas não queria ver a cidade de Nínive sendo salva. Jonas queria ver a cidade de Nínive sendo destruída por Deus. Por isso ele não queria ir até lá, porque ele diz no capítulo 4, a partir do versículo 2 e 3, não me recordo assim direito, ele fala assim: é por isso que eu não queria vir a essa cidade, porque eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, cheio de compaixão, misericordioso, e se ele se arrependesse, o Senhor os perdoaria, né? Então ele não queria ir lá por causa disso. E aí quando a gente olha para a vida de Saulo, um homem que perseguia a igreja, um homem que trazia dor, trouxe morte, prisões sobre os nossos irmãos no passado, e Jesus, quando vai até ele, eu falei, um dos capítulos era que Jesus abateu o carrasco com o amor, não é verdade? A arma que Jesus usou para derrubar, né, para constranger Saulo, foi o amor. Então a primeira mensagem foi salvo pela graça. A segunda mensagem que eu ministrei no domingo passado, só para refrescar a sua mente, foi sobre movidos pela graça, porque o desejo do nosso Senhor Jesus é que a igreja tenha o mesmo coração de Jesus. O desejo de Jesus é que a gente ame as pessoas como Ele amou, que a gente se importe com as pessoas como Ele se importou, não é verdade? Que a gente ama. Então Jesus vai até um discípulo chamado Ananias e fala para Ananias: Ananias, vai até lá em tal lugar, na cidade de Damasco, tem um servo lá, um homem lá chamado Saulo. E Ananias fala: Senhor, esse cara aí está perseguindo a igreja, esse cara está querendo destruir todo mundo, o Senhor me pede para ir até lá? E aí o Senhor fala: ele para mim é um vaso muito importante. E Ananias, de forma obediente, né, mesmo relutando, ele vai até lá. Então assim, a mensagem do domingo passado, a primeira mensagem, né, foi sobre todo aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus, que está debaixo de um forte jugo de pecado, de erro, né, que vem numa vida totalmente errada. Alguns pensam: Deus vai me matar, Deus vai me castigar. Pelo contrário, Deus te ama e Ele quer dar oportunidade para você ter uma nova vida. Mas para que você entenda isso, Deus quer usar a sua igreja. E o Senhor Jesus está falando para cada discípulo dele, dentro da igreja Batista Betel, ir até alguém e colocar as mãos sobre essa pessoa, orar com ela, e certamente acontecerá coisas extraordinárias, milagres. Aí eu falo sobre 3 coisas nessa palavra domingo passado que aconteceu, né? A primeira foi que ele foi cheio do Espírito Santo. A segunda, que houve um milagre. E a terceira é que ele foi batizado. Amém, queridos? Então são coisas muito importantes. E hoje eu quero falar com vocês sobre graça transformadora. Porque é impossível ter um encontro com Jesus e sair desse encontro da mesma forma. Seria mais ou menos quando Jacó teve um encontro com Jesus, né? Jacó, quando ele teve um encontro com Jesus no Val de Jaboque, ele saiu de lá arrastando uma perna. E o pastor David, em uma das suas ministrações, ele fala algo muito interessante, que é impossível você sair, se você de carro, você com uma moto, bater de frente com uma carreta, é impossível você sair dali sem uma sequela. Se você conseguir sair dali. Agora com Jesus não é muito diferente, irmãos. É impossível você sair, se você teve um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, é impossível você sair desse encontro do mesmo jeito que você teve esse encontro com Jesus. Porque todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele tem o rumo da sua vida, o destino para onde ele estava indo é alterado. Algo acontece e é mudado na sua vida. E hoje eu quero pensar com você sobre isso. Olha o que diz aí o texto. Atos, capítulo 9, do versículo 19 até o versículo 25. Diz assim: e depois de comer, recuperou as forças.
Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam falar, perplexos, perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los preso aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome santo de Jesus, obrigado, ó Deus querido, pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado porque é uma inspiração para nós. Obrigado, ó Deus querido, pela tua palavra. Senhor, nós estamos aqui diante de ti e nós necessitamos ouvir a tua voz. Fala conosco, ministra os nossos corações, revela a tua palavra, derrama da tua graça, do teu amor sobre cada vida que aqui se encontra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? A graça de Jesus é transformadora. O pastor Luciano Subirá tem um livro que ele escreve, um livro inteiro falando sobre isso, sobre uma graça transformadora. A graça não é algo vazio, mas a graça ela vem com o Espírito Santo de Deus. Depois que o homem de Deus tem um encontro com Jesus, tem um encontro com a graça de Deus, automaticamente ele tem a sua vida transformada e principalmente uma transformação progressiva que vai dando no caminhar da sua vida com o seu crescimento espiritual. Nós sabemos, a palavra de Deus vai nos dizer que Saulo, ele era uma pessoa muito instruída na palavra do Senhor. Ele era uma pessoa do alto escalão do judaísmo, alguns teólogos, até estudiosos, dizem que a possibilidade dele ter sido um fariseu, alguém que ocupou um lugar muito alto no judaísmo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, todo o seu conhecimento que vinha do homem, ele mesmo vai dizer depois, lá em 1 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano, versículo 4 e o versículo 5, ele diz: eu não vim até vocês com palavras persuasivas ou de ensinamento, da sabedoria humana, mas eu vim até vocês com o evangelho de manifestação de poder do céu. Então a pregação de Saulo foi uma pregação de poder. Então a gente vê que ele tinha o conteúdo, tinha o conhecimento, era um homem intelectual, falava muitas línguas, mas ele precisava agora desenvolver, ele precisava crescer, ele tem um encontro com o Senhor, e quando ele sai daquele encontro, ele sai transformado. A palavra de Deus vai dizer que no versículo 19, que ele se alimentou, ele se fortaleceu, e ele em seguida começou a pregar, e aqui eu quero explicar para você, porque entre o versículo 19 que nós lemos e o versículo 20, cronologicamente, tem um tempo de 3 anos que Lucas não escreve. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, até o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, tem 17 anos. Não dá para imaginar que tenha tanto tempo assim, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, do momento que ele se converteu, até ele assumiu o seu ministério em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, tem 17 anos que se passaram em um processo que Deus estava preparando ele. E é interessante, queridos, que muitas pessoas, quando vêm para a igreja, entregam a sua vida para Jesus, não querem entrar no processo. Se Deus permitir, no decorrer dessas mensagens que eu vou falar sobre Saulo, tem uma mensagem que eu vou falar sobre chamado, processo e missão. Quem não suporta o processo, jamais estará pronto para a missão que Deus tem para a sua vida. Porque o processo, às vezes, Deus aperta um pouquinho só no processo, o camarada já espirra e já abandona os caminhos do Senhor, porque não aguenta o processo. Por que que Deus coloca, às vezes, a gente num processo e o processo é difícil? Porque o que Deus nos chamou para fazer, com certeza não será tão fácil.
E quando a gente começa a estudar a vida do apóstolo Paulo, ele foi açoitado, foi espancado, passou por naufrágio, passou por prisões, por tantas situações. Quem não consegue suportar o processo, vai conseguir suportar o ministério? Deixa eu dizer para você, queridos, no ministério tem desafios. E todo cristão foi chamado com um propósito. Todo cristão foi chamado por uma obra. E eu preciso, sabe, irmãos, eu estou sempre às vezes fortalecendo isso, que Deus nos chamou com um propósito. Deixa eu colocar aqui para vocês alguma coisa importante. É impossível ter um encontro verdadeiro com Jesus e ainda continuar da mesma forma, sem mudança de vida. Se você vem à igreja e se batizou e continua praticando as mesmas coisas, você não teve um encontro transformador. Você não está vivendo a experiência com a graça transformadora de Jesus Cristo. A graça transformadora de Jesus nos alinha para o seu propósito de vida. Amém, querido? Nós temos um propósito de vida que Deus preparou para nós. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo novo se fez. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Em Cristo Jesus há uma nova proposta de vida. Paulo mesmo vai dizer em Efésios capítulo 4, que nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir da nova criatura gerada em Cristo Jesus. Paulo vai continuar esse texto dizendo, aquele que roubava, não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo o bem, para se sustentar. Porque há uma mudança no comportamento, há uma mudança na vida da pessoa. Paulo em sua carta aos Romanos, ele afirma a importância de uma mudança de mentalidade. Sabe, querido, mais do que nós termos uma mudança no nosso exterior, nós precisamos ter uma mudança no nosso interior. E isso é chamado de metanoia, mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade vai fazer com que você se veja de uma forma diferente. Porque a mudança de mentalidade não é somente para mudar as nossas crenças, não é somente para mudar as coisas que nós acreditamos, que nós defendíamos, porque nós vemos que Saulo, ele acreditava que o cristianismo era uma seita e que ele tinha que destruir todos os cristãos. Ele acreditava nisso. A mentalidade dele era essa. Assim era a mente dele. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, todos os sofismas e fortalezas que havia na sua mente caiu por terra. Pastor, o que é um sofisma? O que é uma fortaleza na mente? Sofisma é uma mentira de Satanás que se estabelece na sua mente como uma verdade de Deus. Isso é um sofisma, é uma fortaleza. E você faz aquilo acreditando que está certo. Por exemplo, no mundo islâmico, né, eles acreditam nisso, eles acham que está certo, que eles têm que fazer isso, têm que vestir um colete cheio de bomba, entrar num metrô onde tem um monte de gente, entrar numa igreja, entrar num cinema e se explodir lá dentro. Essa é a vontade de Deus, irmão, sim ou não? Mas é uma mentira de Satanás que foi empregada na mente dessa pessoa. Então Saulo, ele vai falar sobre isso, quando ele escreve sua carta aos Romanos. Coloca para mim, fazendo um favor, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Uma mudança de mentalidade. Deixa eu dizer para você, querido, se você não mudar a sua mente, você nunca vai mudar o seu comportamento. Você nunca vai conseguir mudar os seus hábitos, os seus costumes, se não houver uma mudança na mente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque no mesmo dia a gente vai olhar, né, Saulo teve um encontro com Jesus, 3 dias cegos, Ananias foi até ele, colocou as mãos sobre a sua cabeça, e no mesmo capítulo a gente já começa a ver um novo comportamento, uma mudança de comportamento. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Amém? Ele diz que é preciso passar por uma metanoia. O capítulo 9 de Atos, nos versos, capítulo 9, versículo 1 e 2, nós vamos ver quem era esse homem. Coloca para a gente, fazendo um favor, Atos 9, 1 e 2, o que a Bíblia vai dizer? Nesse mesmo capítulo, olha o que diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor.
dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga, para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse preso para Jerusalém. Coloca capítulo 8, versículo 3, também, o que a Bíblia vai dizer. Atos 8, versículo 3, olha aí. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homem como mulheres, lançando-os na prisão. Mas esse homem teve um encontro com Jesus. Imagina se esse homem tem um encontro com Jesus e sai desse encontro perseguindo os cristãos. Houve mudança nessa pessoa? Quem tem um encontro com Jesus, se bebia, não bebe mais, se fumava, não fuma mais, né? se prostituía, não se prostitui mais, se mente, não mente mais. Entende, querido? Por quê? Porque ele teve um encontro com a graça que transforma, a graça que transforma o ser, a graça que renova todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus? Quem passou por essa experiência de mudança? Amém? Eu estava pensando, na hora que estava preparando esse sermão aqui, eu pensei, falo ou não falo de uma experiência que eu vivi? Eu me converti aos 22 anos. Então, antes de me converter, eu fui um jovem namorador, que namorei bastante. Tive bastante namorada, antes de namorar com a minha esposa. E eu pensei, eu não vou falar sobre isso. E quando eu voltei para Novo Horizonte, 10 anos fora, morando em São Carlos, me converti em São Carlos, cheguei em Novo Horizonte. Em Novo Horizonte voltei a estudar com o propósito de fazer um seminário teológico, me tornar um pastor. E aí quando eu chego na escola, eu encontrei uma pessoa que era uma ex-namorada minha. E ela veio e falou, quanto tempo não te vejo mais, não sei o que lá, estava divorciada já do marido. Eu falei, aquele cara não existe mais, aquele cara morreu, aquele cara que fazia aquelas coisas erradas não existe mais. Eu estou estudando aqui porque eu vou ser um pastor, eu estou estudando aqui porque, sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela veio para a igreja e minha esposa pastoreou ela por longa data até mudar de Novo Horizonte. Entende, querido? Porque tem que ter uma transformação. Se o evangelho entrar na nossa vida e não produzir em nós uma mudança no nosso caráter, se você comprava, não pagava antes de conhecer Jesus, agora que você conheceu Jesus, você compra e paga, e se você não pode pagar, você não compra mais, porque você teve um encontro com a graça transformadora. A graça, querido, ela te transforma, a graça traz em você a pessoa de Cristo Jesus, e imprime em você através do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E eu quero pensar com você algumas coisas importantes, né? Processos de uma vida transformada pela graça. É uma vida transformada pela graça. Então a primeira coisa que eu quero ver com você, uma vida transformada pela graça, que passou por esse encontro com Jesus e está vivendo essa transformação, a primeira coisa é sair de cena. Porque no reino de Deus não existem estrelas. No reino de Deus quem brilha é Jesus Cristo. Até naquele momento, Saulo era o cara, Saulo era o homem da religião, Saulo ele era a autoridade, ele era aquele que perseguia, ele era aquele que estava na posição, aonde ele chegava todo mundo sabia. Quando o Senhor falou, logo Ananias disse, eu sei quem é esse cara, eu conheço esse cara. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse para você já, que no versículo 19 até o versículo 20, Lucas, o historiador, médico historiador, ele não registra isso aqui. Ah, pastor, então a Bíblia tem uma falha? Não, não é isso, irmãos. Não é que ela tem uma falha. Lucas achou que não era importante registrar isso aqui. Ele estava preocupado em transmitir uma mensagem sobre Atos dos Apóstolos e não sobre a vida específica do apóstolo Paulo. Amém, queridos? Mas o apóstolo Paulo mesmo, em suas cartas, ele fala um pouco da sua experiência com Jesus. Se eu não me engano, no capítulo 26, ele conta o que aconteceu com ele no verso 19, quando ele está diante de um rei, ele está testemunhando. Mas quando ele escreve a carta aos Gálatas, que a gente está trabalhando bastante nesses dias, a gente vai ver, ele escreve, olha o que ele diz, Gálatas capítulo 1, versículo 17, versículo 18, diz assim, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia, tornei a voltar a Damasco, depois de 3 anos. Então ele se converte, olha o que o texto vai dizer, ele se converte, a gente vai ver isso até no versículo 19, coloca o versículo 19 para mim, fazendo um favor, versículo 18 e 19, 18 e 19, aqui ainda está tendo aquela experiência com Ananias, depois de 3
capítulo Atos 9, capítulo 18 e 19. Atos 9, versículo 18 e 19. Ora pelo pastor, irmãos. Imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Segura aí. Esse versículo está dentro da experiência que é 3 dias depois que ele cai cego. Está acabando já meu tempo? Meu Deus. Pode passar o versículo agora, 19. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Esse versículo aqui agora, ele sai de cena por 3 anos. E quando ele volta já é o versículo 20. Agora 3 anos depois, ele chega em Jerusalém. Pode colocar o versículo 20. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Ele volta como pregador. Ele sai, fica 3 anos retirado, porque ele entendeu que ele não podia brilhar. O pastor Luciano Subirá, ele tem um testemunho muito legal, que ele conta numa pregação dele, que ele inicia o ministério dele, se eu não me engano, com 17 ou 18 anos. Muito jovem. E rapidamente o ministério dele tomou proporções gigantescas. E quando ele estava, se eu não me engano, com 20 para 21 anos, ele se envolveu nessas idas e voltas dele, pregando no Brasil inteiro. Ele se envolveu num acidente de carro. E esse acidente parou ele por 10 anos. Porque levou um tempo para ele sair da cama, teve que fazer muito tratamento, isso trouxe muita dor e sofrimento. E aos 30 anos ele começou a pregar para fora. Quantos aqui já leram algum livro do pastor Luciano Subirá? Quantos aqui já assistiram uma pregação do pastor Luciano Subirá? Se você não assistiu, assista, porque é um grande homem de Deus. E ele fala nesse testemunho dele, que se aquele acidente não tivesse parado ele teria destruído a sua carreira. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, queridos, que nós não devemos impor as mãos precipitadamente sobre os neófitos da fé. Pastor, o que é neófito na fé? Neófito na fé, queridos, significa planta com pouca raiz, ou planta nova. O que é um neófito? A palavra no grego, neo, que aí vem a palavra neopentecostalismo, né? Neo é novo e fitos no grego é planta. Então a palavra, quando Paulo fala assim para Timóteo, não impõe as mãos sobre a cabeça de um jovem convertido, porque ele precisa crescer, não no exterior, mas ele precisa crescer no interior, nessa graça transformadora. E ele mesmo vai dizer em Gálatas, que ele não foi para Jerusalém para receber de homens, mas ele foi para a Arábia, para viver num lugar isolado, para receber do céu o Evangelho de Cristo Jesus. Então, querido, o homem de Deus, uma mulher de Deus que se converte, ele precisa ter tempo de leitura da palavra, porque é os ensinamentos das escrituras sagradas que vai formar a nova identidade em Cristo Jesus. Se você entregou sua vida para Jesus, se você é um novo convertido, eu sinto muito te dizer, querido, se você não ler Bíblia, se você não orar, se você não jejuar, não vai mudar nada na sua vida, porque a mudança, a transformação vai vir com o ensinamento da palavra de Deus. E ele mergulha na palavra de Deus durante 3 anos. Quando a palavra do Senhor, nós vemos em Gálatas mesmo, capítulo 1, versículo 11 e 12, coloca para nós, fazendo um favor. Irmãos, quero que saibam que o evangelho que por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Foi nesses 3 anos. Quando entra o versículo 20, ele volta para Damasco. E quando ele chega em Damasco, ele começa a pregar cheio de autoridade. Ele começa a pregar a palavra cheio de ousadia. Que aí eu quero falar sobre a segunda coisa correndo agora. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto. Tem que correr, né, irmão? Só 9 versículos aqui da Bíblia não dá tempo. Você vê como a palavra de Deus é rica, irmãos? Né? Aplauda Jesus pela sua maravilhosa palavra. Quanto ensinamento, não é verdade? Quando ele volta, irmãos,
ele começa a pregar e o texto vai nos mostrar nessa parte, né, a gente chama de perícope, nessa parte que nós tiramos do texto, que nós estamos estudando, o texto vai nos mostrar que ele fala 2 vezes sobre Jesus. O primeiro, que Cristo é o Filho de Deus. Então a sua pregação, quando ele volta, é uma pregação cristocêntrica. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com pregadores que falam eu isso, eu aquilo, eu, cuidado com isso, irmãos, porque Paulo não fala de si mesmo, mas ele anuncia o evangelho de Cristo Jesus. A verdadeira marca de uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, com a graça transformadora, é uma pessoa que olha para Jesus, que aponta Jesus, que declara Jesus, que exalta Jesus, que engrandece Jesus, que diz: Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Quer conhecer uma seita, uma falsa religião? É quando Jesus Cristo não é o sol que brilha nela, quando Cristo não é o centro, porque toda a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, está apontando para Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Posso ouvir um glória a Deus? Ele tinha uma mensagem cristocêntrica. Outra coisa que nós vemos também, nesse texto que nós lemos, e é importante nós vermos, que Saulo começou a andar na contramão do mundo. Enquanto ele estava fazendo o que o mundo queria que ele fizesse, ele era aplaudido. Ele tinha terreno, ele tinha posição, ele tinha status, ele tinha cargo, ele tinha tudo. Deixa eu dizer aqui, irmão, um verdadeiro cristão que quer fama, que quer sucesso, que quer poder, esse não é o evangelho de Cristo Jesus. E o cristão também, o pastor Jetro fala algo muito interessante. Diz que quando ele chega numa igreja e fala assim: e aí, pastor, como é que tá as coisas aí na igreja? Aí o pastor fala: ei, pastor, tá uma bênção. Nossa, tá tudo maravilhoso, tá demais. Aí ele pensa, dentro dele ele pensa assim: aqui os demônios estão engordando. Porque tem líder, tem crente que não anda na contramão do mundo, pelo contrário, está andando junto com o mundo, no mesmo sentido. Quem anda com o mundo, quem participa das coisas do mundo, o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 2 de Romanos, capítulo 12: não vos amoldeis a este mundo, não tomeis forma deste mundo. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque não levou muito tempo para eles falarem assim: vamos matá-lo, vamos vigiar a porta, não vamos deixar ele sair de Damasco, vamos tirar a vida dele, porque o verdadeiro evangelho incomoda o império das trevas. Quem tem um encontro com a graça transformadora, prega o evangelho de Cristo, e esse evangelho incomoda o reino das trevas. Esse evangelho incomoda, irmãos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, deixa eu só ler alguns textos aqui rapidinho. Olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 ao versículo 19. O próprio Senhor Jesus falando aos seus discípulos, ele disse assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria. Então, se nós entendermos essa palavra, Jesus está dizendo: se você é amado e querido pelo mundo, se o mundo está te aplaudindo, se o mundo está te aprovando, tem alguma coisa errada. Não está certo. Porque quando você é um verdadeiro cristão, que tem um encontro com a graça transformadora, que começa a sua nova vida em Cristo Jesus, abandona as coisas velhas para viver as coisas novas do Senhor, você vai começar a incomodar algumas pessoas. Você vai começar a ser criticado, porque nem todos vão concordar. Hoje eu estava conversando com meu sobrinho, e eu estava falando para ele por que os países comunistas, por exemplo, Coreia do Norte, ela não aceita a Bíblia Sagrada. Sabe por que eles não aceitam a Bíblia Sagrada? Porque todo mundo que lê a Bíblia Sagrada reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Certo ou errado, irmãos? E Jesus Cristo tem ensinamentos verdadeiros e genuínos. E quem conhece os ensinamentos de Jesus Cristo verdadeiros e genuínos, não é enganado por uma ditadura, vai oferecer resistência, não vai aceitar, porque ele sabe que aquilo não é da vontade de Deus. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A verdade liberta, irmãos. E a verdade, deixa eu dizer para você, querido, o Lucas está estudando e está falando a matéria que ele está fazendo agora no seminário teológico. Ele falou algo muito interessante. E ele diz assim, a matéria estava dizendo assim, que quando aceitaram o casamento homoafetivo, automaticamente estavam falando, nós aceitamos isso porque eles se amam. Mas preste atenção, existem pessoas que, e eu quero aqui falar com muito temor aqui, respeito, mas existem pessoas, por exemplo, que têm desejos por criança. Se ele pudesse, ele viveria, ele casaria com uma criança, teria relação sexual com uma criança, porque é um pervertido, porque quebrou a lei moral de Deus. Nós não devemos fazer por aquilo que os homens acham que é certo ou que é errado, porque o próprio Senhor Jesus disse, quando Ele fala sobre casamento, não foi assim desde o princípio, porque criou o homem, criou Deus, o homem e a mulher, e os dois se uniu, tornando um só corpo e uma só carne. Mas os homens estão abandonando, e quando a gente começa a pregar, quando a gente começa a declarar Jesus Cristo, quando a gente começa a falar as verdades do reino de Deus, aí nós somos perseguidos, somos processados, somos cortados, somos perseguidos de todas as formas. Amém ou misericórdia? Eu tenho uma Bíblia aqui, tem um estudo nessa Bíblia, se eu não me engano, em 1 Samuel, a Bíblia aplicação pessoal. Em todo o capítulo vem uma história ilustrativa, e ela tenta ilustrar a mensagem do livro da Bíblia. Se eu não me engano, 1 Reis, ele vai trazer uma ilustração falando do salmão. Que o salmão, todo ano, quando começa o período do degelo, dos lugares frios, que os rios sobem, eles começam a sair, eles saem do mar, e eles começam a ir para lugares onde eles nasceram, para os pequenos riachos na cabeceira. E muitos, queridos, morrem pelo caminho. Por quê? Porque a exaustão é muito grande, e no caminho, para eles nadar contra a correnteza, eles encontram galho, eles encontram troncos, eles encontram folha, eles encontram lixo, porque a água vai levando tudo. Deixa eu dizer para você, a água leva o que não tem vida. Essa história de deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso não é do reino de Deus, isso é do mundo. É a musiquinha lá do Hakuna Batata lá. Aquela é uma música que é mundana, entende, queridos? E propositalmente está motivando ele, dizer para o leão, dizer assim, você não precisa se preocupar com a sua identidade, deixa a vida te levar, seja o que você quiser. Não, Paulo assumiu a sua nova identidade, o seu novo papel, diante para o qual Deus te chamou. Deixa eu dizer para você, querido, Deus te chamou para uma obra maravilhosa, Deus te escolheu, Deus te separou. Ele não veio até você, querido, com fogo, Ele não veio com você até você com relâmpago, mas Ele veio até com você com amor, com graça, para revelar para você uma nova vida, uma vida transformada, uma vida renascida em Cristo Jesus. E o quarto e último aqui, para a gente progredir nesse tema, a quarta marca que nós vemos nesse texto do apóstolo Paulo, é quando as pessoas começam no versículo 21, dizer assim, todos que ouviam, ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém, aqueles que invocam este nome? Deixa eu dizer para você, depois que você se converte, por um tempo, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, será? Ou as pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha aí, você viu? O adúltero, agora está com a Bíblia debaixo do braço. Porque quando nós nos convertemos, nós somos lembrados pelos nossos erros do passado. Consegue entender ou não? As pessoas vão olhar para nós, vão nos acusar, vão apontar porque você começou uma nova vida. Mas não era esse cara aí que era o traficante? Mas não era esse cara aí que era o viciado? Mas não era esse cara aí que batia na esposa? Mas não era esse cara que fazia tudo isso de errado? Não era esse cara aí que cheirava? Não era esse cara aí? Deixa eu dizer para você, queridos, quem te define é Deus, não é as pessoas. Amém, queridos? Tem uma frase que eu estou falando sempre aqui, que está no meu coração, que não sai do meu coração. Deus não tem compromisso com quem você era, Deus tem compromisso com quem você vai se tornar, um santo homem, uma santa mulher de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.
E aí o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, que vem, sabe, queridos, para chamar a minha atenção, porque mais do que o que os outros falam, é como você se vê. Mais do que como os outros se chamam, é como você se olha. Como você se olha no espelho. Quando você se acorda de manhã, o que você pensa? Um homem de Deus está levantando para mais um dia. Ou você levanta, fica lá cabisbaixo. As pessoas, deixa eu dizer, o que as pessoas dizem de você não pode te definir, porque você não pode colocar cadeado na boca das pessoas, você não pode dominar os pensamentos da pessoa. Deixa eu dizer para você, querido, a ofensa só é sua quando você abraça ela, aí você se torna uma pessoa ofendida. Mas enquanto você não abraça a ofensa, enquanto você não abraça as acusações, deixa eu dizer para você, essas ofensas, essas acusações pertencem ao acusador. E eu comecei a orar quando eu cheguei nesse ponto aqui para falar sobre isso. E eu preciso agora de agilidade aí, amém? Bia, clique, amém? Eu preciso da sua ajuda. Coloca para mim, fazendo um favor, Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, versículo 1. Olha como Paulo se via, como esse homem se enxergava. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o seu irmão Sostene. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, coloca para mim, eu pulei aqui, Colossenses 1:1. Colossenses 1:1, eu vou ler todos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, olha o que diz aí. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus. E Filemão 1:1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Por que eu estou lendo todos esses textos aqui para você, querido? Porque quando Paulo ia escrever a respeito de si mesmo, ele dizia: eu sou um apóstolo de Cristo Jesus. Eu não sou o que eles estão falando, eu não sou o que eles estão dizendo. Eles não definem quem eu sou, porque eu sou um santo homem de Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, aprovado por Deus, para uma boa obra, para uma obra para a qual Ele me chamou. Quem é você? Como você se vê? Qual é a transformação que está acontecendo na sua vida? Porque mais do que os outros falem, é o que você precisa ver, querido. Porque muitos cristãos hoje perderam o empoderamento. Muitos cristãos hoje andam de cabeça baixa, entristecidos, se sentindo nada, se sentindo um lixo. Vem até para a igreja, mas vem abatido, vem enfraquecido. Deixa eu dizer para você, não é a circunstância que vai te definir, não é o que você tem, não é o que você adquiriu, não é as dívidas que você carrega. O que vai determinar como você vai chegar no final é o seu Salvador, porque o final dessa história da igreja do Senhor Jesus já foi escrito. E se você faz parte dela, você vai terminar como vitorioso. Mas se você não faz parte dela, como você vai terminar?
Então você não pode se abater com aquilo que as pessoas olham para você e dizem. Olha para Jesus, foque em Jesus, com seus olhos fitos em Jesus, para o propósito para o qual Ele te chamou. Então nós vemos algumas coisas aqui depois que esse homem tem um encontro com Jesus. A primeira coisa, ele sai de cena, porque ele entende que quem tem que brilhar é Jesus. Amém, queridos? A segunda coisa, ele tem uma mensagem que é Jesus na veia, cristocêntrica. A terceira coisa, irmãos, ele começou a andar na contramão do mundo, por isso ele se tornou perseguido. A gente tem algumas bíblias que vai dizer assim: o perseguidor se torna perseguido. Agora a perseguição é contra ele. E o quarto é que o que as pessoas falam de você não pode te definir, porque só Deus e você mesmo sabem quem você é. Eu quero orar com você.